E o melhor, às vezes, a galera confunde ser feliz com a emoção da felicidade, o sentimento de felicidade, que é uma coisa momentânea, a alegria, ou a felicidade momentânea, mas tem uma coisa que tá no longo prazo, que é essa constância e essa evolução, e ser melhor do que o que você era, que talvez seja aí que mora a felicidade mesmo, né? Você olhar pra trás e ver que você tá evoluindo. Então, eu concordo com você. E é bem legal o pensamento dessa forma. Só uma coisa, antes de a gente voltar um pouco pro assunto desse nome não tem como eu ignorar tudo que você falou aqui, tipo assim, todo esse desafio da vida pessoal, né? Toda essa surpresa. Não tem como eu ouvir você e ignorar isso. Cara, muita gente desiste, e a gente sabe que empreender é uma parada solitária, sozinha e muito desafiadora. Então já é muito fácil desistir por si só mesmo quando você tá com tudo encaixado na vida pessoal. E aí você fala pra mim que você contraiu um câncer durante o período do seu negócio inicial, num período depois, próximo ali de pandemia. Teoricamente, se eu fosse fazer uma lista de razões para desistir, você tinha muitas, talvez mais do que para seguir. E aí eu queria perguntar para você, o que fez você seguir? E você é uma pessoa que, conversando com você, a tua energia, uma mulher forte, uma mulher que fala, é convicta, resolvida, cara, tipo, que não é uma pessoa que fala para dentro, é uma pessoa que fala para fora, uma pessoa que parece bem resolvida. E mesmo com todos os desafios que você passou, então talvez eles até tenham forjado um pouco da Paloma que é hoje, mas me conta um pouco do porquê que você não desistiu, uma vez que eu vejo que muita gente desiste até com mais condições de fazer as coisas acontecerem. Me conta. O que acontece? Eu sempre fui espirituosa, assim, né? Eu sempre fui, assim... Eu tenho uma frase que eu falo para as minhas... É frase clichê, gente, mas é isso aqui, ó. Se for para sonhar, sonhe grande. Porque sonhar pequeno e sonhar grande... Dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho, dá o mesmo tempo, entendeu? Então eu sempre fui aquelas pessoas que todo mundo tá conversando. Você lembra daquele jogo RPG? Que a gente ficava fazendo historinhas? Então... Tudo que eu tô fazendo aqui hoje, eu já inventei essa historinha, tá? Eu já tive esses insights no meu passado. Quando eu estava em tratamento, quando eu descobri o câncer, eu falei, fodeu. Tipo assim, acabou. Eu não conhecia uma história de sucesso. Quem teve um câncer com 27 anos. Falei, cara, eu não acredito que eu vou morrer na maior, assim, na idade mais brilhante da minha vida. Eu não acredito. Eu tinha uma filha, ela tinha 7 anos de idade. Eu tinha todos os motivos pra chorar, mas eu também tinha todos os motivos pra continuar. E aí eu fiz lá as biópsias, lá. Quando eu peguei o resultado, eu estava no telefone com a minha irmã, que nessa época morava na Austrália. Ela falou assim, você viu já o resultado da sua biópsia? Eu falei, nossa, é verdade. Tava tentando camuflar ali, né, os meus sentimentos. Quando eu entrei, apareceu carcinoma grau invasivo 3 e vai. Cara do céu. Aquilo ali, você olha, você fala assim... Eu não tinha sentimento aquilo. É como se fosse o sentimento de alguém que morreu, assim, sabe? Alguém muito especial pra você tivesse morrido. E eu comecei a pensar, eu falei, gente, eu não sei o que eu tenho, eu não sei como que vai ser esse tratamento. Eu levantei dali, eu fiquei arrasada, eu comecei a chorar, e a minha filha chegou e falou assim, mãe, eu não quero que você morre. Te juro, Matheus, eu cravei uma guerra, assim, ó. Falei, eu não vou morrer. Se eu morrer, eu não vou morrer como coitada. Não que as pessoas que morrem de câncer com cometimento da doença são pessoas coitadas, porque elas lutam muito. E é luta tanto física como mental, né? Mas eu falei assim, se eu tiver que morrer, se eu tiver, sei lá, 4 meses de vida, eu vou fazer tudo que eu não fiz nesses 4 meses pra deixar alguma coisa de lembrança pra minha família, né? Então eu comecei a trabalhar. Eu fazia quimioterapia, eu tenho uma cicatriz aqui, que é onde eu recebia a minha medicação. Eu trabalhando, as clientes, eu tô com dúvida disso. Eu falava, tem até a Kátia, que ela vai lembrar. Eu falava, Kátia, eu vou tomar um remédio agora, eu vou dormir, hibernar por 2 horas. Quando eu acordar, eu te respondo. Ela, você tá fazendo quimioterapia e tá trabalhando? Sim. Eu não estou vendo Netflix, eu estou ocupando a minha mente com o que eu queria. E fiz assim, um planejamento. Se eu sair viva daqui, eu vou fazer uma viagem sozinha. Então eu trabalhava muito. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. A época que eu mais tive visibilidade na internet. Então hoje as minhas clientes da internet foram dessa época. Eu não tinha vergonha de aparecer, eu não tinha preguiça de trabalhar. Eu falei, eu vou me dedicar ao meu trabalho. E eu tomava a quimioterapia e falava assim, você faz o seu trabalho e eu faço o meu, beleza? Tipo assim, levei isso em consideração e seguia. Os meus médicos ficavam assim, nossa, seu tratamento tá sendo muito bom. A resposta da quimioterapia tá sendo muito boa. E eu levava aquilo como filosofia de vida. Então, assim, eu viajei nesse tratamento. Eu trabalhei. Eu fiz tudo que eu queria. Só não bebi bebida alcoólica.
Na última vez eu bebi. Na última vez eu falei, não, tem que tomar um porre antes de tomar a quimioterapia. Eu fiz tudo que eu queria. E eu não podia desistir de tentar viver uma vida normal. Se eu morresse, ia ser como se fosse um acidente de carro. Ai, ela morreu. Nossa, ela tava tão bem, ela tava trabalhando ontem. Eu queria morrer dessa forma. E não morri. Aqui estou, né? Passaram 5 anos, graças a Deus. Já entrei no processo de remissão. Eles falam que 5 anos de cura, mas não existe isso por conta do tumor que eu tive. Foi um tumor agressivo. E as palavras dos meus médicos, é o que eu falo. Todo mundo que é contador, vocês precisam ter palavras de afirmação pro cliente de vocês. E vocês precisam receber isso como uma palavra de afirmação. Eu gosto muito de trabalhar isso com as minhas clientes. Às vezes elas estão no limbo, se achando derrotadas porque não tá faturando. Eu falo, isso aqui é difícil pra você? Difícil é pra mim vender roupa, porque é o segmento lá e-commerce. Pra você é muito fácil. Você é a melhor nesse segmento. E elas começam a produzir. Eu ouvi do meu médico, quando eu fui fazer com a primeira consulta, ele olhou o tipo do tumor e ele falou, esse tumor aqui, você vai destruir esse tumor na primeira sessão. Eu coloquei aquilo na minha cabeça. Então, eu precisava destruir aquilo porque ele falou que era muito fácil. Então, eu teria que acontecer aquilo. Como assim eu não consigo? Como assim eu não vou conseguir? Ele falou que é muito fácil. Não sou mole. Pois é, passaram-se os anos, eu sentei com ele e falei, doutor, fala a verdade. Ele falou, Paloma, o tipo de tumor que você teve foi o tumor que mais matou mulheres. Só que se eu te falasse isso, você ia falar, ele vai me matar também. Então, eu aprendi eu aprendi exatamente isso. Dependia de mim. Só de mim. De mim e de Deus, claro, com todas as nossas essências e crenças, né? Então, eu tinha a minha espiritualidade, pedia pra Deus me ajudar, mas eu falava assim, tá aqui. Então, eu levo isso pra minha vida. Hoje, a Seu Nome ela é o reflexo de algo que eu acreditei. Hoje, as minhas empresas é algo do que eu acreditei. Eu ter mudado de estado na loucura, assim, ó, foi algo que eu acreditei. Então, eu levo isso como filosofia de vida. Nos meus negócios, pros meus clientes contadores. Eu levo isso pra eles. Vocês têm 300 clientes na carteira, vocês não conseguem vender pra 3? Pra 4? Então, eu autodesafio mostrando que você é capaz. Porque eu aprendi assim. Sim. Eu tive isso pra aprender. E travei a guerra, não vou morrer. Se eu morrer disso, eu não vou morrer como por isso. Eu vou morrer como se fosse um acidente de carro, porque eu estava normal. Sim, claro que você conta toda essa história e quem te conhece e tá acompanhando a gente, eu tenho certeza que deve até se emocionar por acompanhar essa trajetória. Eu acho que é muito bacana. Mas quem te conhece hoje, da forma que eu tô conhecendo, por exemplo, não tem ideia que tu passou por todas essas batalhas, assim, porque você realmente não transmite isso. Você transmite um ar muito de uma pessoa realmente super positiva e que, cara, tá tudo bem resolvido na vida e tal, isso é muito bom. E por outro lado, cara, o que você tá falando aqui, eu me identifico muito de uma forma diferente, com situações diferentes, mas eu também sempre tive uma crença muito grande no sentido de por que eu não sou capaz? Por que o outro é capaz e eu não? Eu sou pior, sou mais burro, Sim. Eu sou menos inteligente, eu sou menos o quê, exatamente? Então eu sempre me coloco nessa situação, que eu falo, cara, por quê? Eu me incomodo muito quando... Não me incomodo não no sentido de, ele tá com inveja. Não, longe disso, pelo amor de Deus. Não é isso. Pelo contrário, cara, é tipo assim, se você tiver um resultado em vendas muito maior que o meu, eu vou querer entender por quê. Exato. Eu vou falar, cara, por quê? Tipo assim, pô, deixa eu aprender também, deixa eu fazer também. Eu consigo. Exato. Tipo assim, disposição eu tenho. Se eu tiver que trampar 24 horas por dia, eu sou esse cara. Se eu tiver que trampar de domingo a domingo, se eu tiver 2 botões, um vermelho e um verde aqui pra escolher, eu escolho sempre o do crescimento. Então assim, eu tenho esse apetite, já é claro comigo, acho que a mentalidade mais abundante, do tipo assim, cara, por que eu não posso? Não, eu posso. O que eu preciso fazer pra conseguir? Então eu tenho muito essa mentalidade. Eu gosto de pensar dessa forma, gosto de pensar que tudo é possível, eu gosto de pensar que a limitação tá na nossa cabeça, entendeu? Por mais que eu sei que as coisas não são simples, nunca serão. Mas você acabou de falar lá no início. Pô, sonhar grande, sonhar pequeno é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu vejo caras que eu conheci muitas pessoas que estão em cenários assim, que faturam 10 vezes mais do que eu olho pra conversa com esse cara e tento achar onde tá a genialidade. Eu falo, cara, ele só tá num modelo de negócio um pouco diferente. É isso. Mas assim, não tem... E aí eu falo, pô, qual que é esse modelo de negócio que vai me levar pra isso? E eu tento levar dessa forma. E trazendo isso aqui pra você, que é contador ou contadora, quando a gente sai da faculdade, você que se forma, o advogado, o contador, o profissional, ele veste uma capa de profissional liberal. O que é o profissional liberal? Eu sou contador e é isso que eu sou. Tô nessa caixinha do contador. O que o contador faz? Ele faz isso, ponto. E aí, essa caixinha, ela te limita. Porque a gente bota na nossa crença que o contador, ele não tem que pensar em faturar 10 milhões por ano. Porque ele é um contador. Ele não deveria pensar nisso.
essa é a crença limitante que mina, acho que, o negócio. E não só, eu tô falando do contador, do profissional liberal, vale para o advogado, vale para o contador, para o engenheiro, para o arquiteto. E quando a gente destrói isso, você fala, pô, isso aqui não vai me limitar. Eu destruo isso, pô, acabou agora, o horizonte é muito maior. Exatamente. Entendeu? Claro, desde que isso seja conectado com o propósito de cada um. A agência, o cara que é gestor de tráfego, abre a agência, ele é um gestor de tráfego na cabeça dele. Mas quando ele destrói isso, essa crença limitante, e você falou... É exatamente o que eu acredito. Mas eu evito ficar falando muito sobre isso, porque fica aquele... Você falou, é um papo clichê. Papo de coach, né? É um monte de sequência de papo clichê, mas eu realmente acredito. E aí eu conheço escritório de contabilidade que faturam 100 milhões por ano e tem cara que vai falar que não consegue vender para 3 clientes da base. E aí eu falo, meu Deus, mas onde tá? Esse aqui é um ser divino e você é o cara que a vida achou que pra você que tudo vai ser mais difícil? Eu digo, não. Só precisa sacudir essa poeira e falar, mano, vou fazer essa porra. Sabe? Isso. Deveria ser assim. Eu não consigo entender como alguém fala que, tipo assim, você consegue, eu não consigo porque você é melhor que eu. Cara, não existe isso. Somos seres humanos capazes, todo mundo. E alguém que assume esse papel, eu fico triste pela pessoa de assumir esse papel.